E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês estavam pedindo bastante pra gente fazer, que é a comparação da televisão Q70A aqui atrás contra a televisão Q80A, as duas da Samsung, um vídeo mais focado aí em jogos de videogame. E lembrando que se essas televisões aparecerem com um bom preço, a gente vai avisar lá no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. O link tá aqui embaixo para vocês entrarem e participar, lembrando que é de graça para entrar, e as duas televisões estão aparecendo com promoções muito boas, então acho que vale super a pena entrar e acompanhar o grupo. E também vale a pena lembrar que essas televisões a gente está comprando aqui com o dinheiro do canal, então o apoio de vocês dando gostei, se inscrevendo no canal se você é novo e deixando um comentário é super ultra importante, pessoal, então contamos com o apoio de vocês. Mas vamos então aqui para o resultado da comparação, começando com a qualidade de imagem, que para mim é um dos principais pontos aqui. Em relação à qualidade da imagem das duas televisões, como vocês podem estar vendo aí nas imagens, as duas televisões são extremamente parecidas. Em questão de brilho, elas se mostraram praticamente idênticas, também foram bem parecidas em contraste e também na questão de cor e definição de imagem, ou seja, de forma geral, as duas televisões foram bem parecidas e para um usuário menos exigente e menos detalhista, possivelmente comprando uma ou outra televisão em termos de qualidade de imagem, a pessoa não deve sentir tanta diferença assim. Apesar dessa semelhança na imagem, de forma geral, sim, vão existir algumas imagens onde é mais fácil notar a diferença entre as duas televisões. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo agora, é nítido ali que as duas televisões, a cor do chão nas duas TVs são bem diferentes. Nessa outra cena que vocês também estão vendo agora, a cor da areia ali onde nosso robozinho está pisando também é bem diferente. Nessa outra cena, a cor da madeira, a cor do chão também muda bastante. Então, como vocês viram, sim, existe algumas diferenças. Mas se eu perguntar agora para vocês, baseado pelo menos nas imagens que a gente mostrou até agora, você já tem uma televisão que é preferida, sim ou não? Particularmente essas imagens que a gente mostrou agora para vocês, algumas eu preferia Q70, algumas eu preferia Q80, então pelo menos ainda a gente não tem um resultado muito claro. Mas vamos supor, por exemplo, que você, vendo as imagens que a gente mostrou até agora, vamos supor que na maioria você tenha preferido a televisão Q80A da Samsung. Só que existe uma questão que torna essa tua preferência na televisão A ou na televisão B talvez um pouco irrelevante, que é o seguinte: mesmo que você tenha preferido alguma televisão nessas imagens que a gente mostrou, quando a gente mexe nas configurações de imagem nas duas televisões, a gente consegue aproximar a qualidade delas ainda mais. Ou seja, de forma geral elas já são bem parecidas e quando a gente mexe nas configurações ficam ainda mais semelhantes. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais claro. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu acho que existe uma diferença bem relevante entre as duas televisões e com certeza aqui eu prefiro a Q80A. A gente pode perceber lá no fundo do cenário como a gente tem um contraste melhor entre a região de sombra e a região mais clara. Até naquela pedra ali na nossa esquerda, naquela parede de pedra, existe uma diferença de tonalidade, então aqui eu preferi a Q80A, que é a televisão de baixo. Mas agora então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar a imagem da Q70A e mexer nas configurações e mostrar para vocês como é que fica. E como vocês podem ver, depois que a gente mexeu nas configurações, as duas televisões ficaram bem mais parecidas. Vocês podem notar que na televisão Q70A a gente conseguiu mudar bastante o fundo da imagem, agora ela aparenta ter um contraste melhor, e até aquela parede de pedra na esquerda, a Q70A mudou bastante, se tornando bem mais similar à televisão Q80A da Samsung. Então, de forma geral, tirando algumas cenas de exceção, geralmente quando existia uma diferença, a gente conseguia equilibrar a qualidade de imagem das televisões mexendo nas configurações. Eu até vou mostrar para vocês aqui a configuração que geralmente eu alterava para tornar a imagem mais parecida. Essa aqui é a Q70A, no caso, como eu falei. Não levem em consideração aqui o brilho em 4 e tal, porque a gente colocou para meio que a câmera captar direitinho. Mexendo na qualidade de imagem, se você tiver a televisão Q70A ou qualquer outra televisão da Samsung, na hora de jogar jogos de videogame eu recomendo que vocês mexam nessas duas configurações. Elas são bem simples de mexer, ó, ela só tem -3 aqui, ou 3 positivo, e na de baixo aqui ela só vai até -5 e 5 aqui positivo. Tá, essas duas configurações, mexendo nelas, vocês já conseguem melhorar bastante a qualidade de imagem. Geralmente, quando eu sentia uma diferença relevante a favor da Q80A, eu simplesmente vinha na Q70
mexia nessas duas configurações e já conseguia equilibrar a qualidade de imagem. Geralmente, por exemplo, eu colocava aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Geralmente, por exemplo, eu colocava aqui no -2 e aqui no -2 também, por exemplo, e eu já conseguia equilibrar a imagem. Foi só um exemplo, né? Dependendo do teu gosto pessoal, tu pode até deixar positivo aqui, negativo aqui, enfim. Só para deixar claro que mexendo só naquelas duas configurações, em menos de 30 segundos, era bem fácil fazer com que as duas televisões chegassem a um resultado bem próximo em termos de qualidade de imagem. Ainda em relação à qualidade de imagem, a maior diferença aqui é que a televisão Q80A da Samsung tem um recurso de escurecimento local, ou seja, ela consegue controlar as zonas de iluminação com mais precisão, dando pra gente um nível de preto mais preciso, enquanto a televisão Q70A da Samsung aqui atrás não tem esse tipo de tecnologia. E nós inclusive separamos algumas imagens bem legais para mostrar para vocês agora a diferença que tem isso na prática. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, com certeza eu preferi a TV Q80A. Percebam ali mais no lado esquerdo da tela como existe um contraste melhor, porque o recurso de escurecimento local consegue escurecer mais o fundo, fazendo, por exemplo, com que o carro na região esquerda da tela consiga se contrastar mais, ganhar mais destaque em relação ao cenário no fundo. Então, nessa imagem em específico, o recurso de escurecimento local fez um ótimo trabalho, deixando a Q80A com um aspecto melhor na minha visão. Apesar dessa vantagem da Q80A nessa última imagem, isso não significa necessariamente que toda imagem escura ela vai ter uma vantagem. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, eu já prefiro a televisão Q70A da Samsung. Percebam, por exemplo, ali na região das costas do personagem, como a televisão Q70A agora consegue dar pra gente um preto bem mais consistente, enquanto na Q80A as costas do personagem fica com uma cor meio que acinzentada, porque o recurso de escurecimento local não é preciso o suficiente na Q80A para fazer com que a região das costas ali do personagem consiga de fato ficar bem preto. Então, mesmo com o recurso de escurecimento local, em algumas cenas a Q70A tem sim uma vantagem. Essa outra imagem que vocês estão vendo agora também é muito boa. Percebam, por exemplo, que na parte de cima das duas televisões, a Q80A consegue entregar pra gente um nível de preto muito mais preciso e profundo, enquanto a televisão Q70A puxa mais para uma tonalidade cinza do que preto. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mexer na configuração da Q70A para tentar dar uma melhorada e mostrar para vocês como é que ficou. E como vocês podem ver aí na imagem, depois que a gente mexeu na Q70A, a gente conseguiu fazer com que ela tenha um nível de preto muito melhor que anteriormente. E nessa imagem que a gente mostrou agora, a alteração que eu fiz foi basicamente a mesma de anteriormente que eu falei. Eu fui nas configurações e mexi só naquelas duas configurações que eu mostrei para vocês. Eu não lembro exatamente o número que eu deixei, mas é só dar uma mexidinha lá que vocês conseguem um resultado melhor para jogar jogos de videogame aí, dependendo do seu gosto pessoal. Mas agora a gente vai voltar ali de novo para essa imagem que eu acabei de mostrar para vocês, porque eu acho que tem uma coisa interessante de ver nela. Se vocês observarem essa imagem, vocês vão ver que na parte de baixo agora da tela, a televisão Q70A consegue entregar pra gente um nível de preto bem mais uniforme. Já a televisão Q80A, ela não consegue fazer isso porque ali na parte de baixo da tela, como tem uma frase escrita, a televisão acaba tendo o efeito Blumen, que é aquele clareado em volta da frase. E isso acaba fazendo com que o nível de preto, pelo menos na parte de baixo, não seja tão uniforme. E eu acho que essa imagem é bem legal porque exemplifica muito bem o fato da televisão Q70A ter uma uniformidade de preto melhor, porque não tem ali aquele efeito Blumen, enquanto a Q80A consegue pretos mais profundos. Então, de um lado a gente tem a vantagem da Q80A de ter ali pretos mais profundos, enquanto a Q70 tem um nível de preto mais uniforme por não ter ali o efeito Blumen, por exemplo. Essa outra cena que vocês estão vendo agora, eu também prefiro a Q80A. Percebam ali no canto da direita da televisão Q70A, como o nível de preto dela puxa mais para um cinza, enquanto a televisão Q80A consegue dar de fato pra gente um nível de preto muito mais profundo e preciso comparado a Q70A. Inclusive, se vocês olharem com atenção para a Q70A, vocês até conseguem perceber um pouquinho ali de duas zonas de vazamento de luz. Então aqui eu com certeza preferi a Q80A da Samsung. Entretanto, mais uma vez, se a gente for mexer na configuração de imagem da Q70A,
Nessa cena, mais uma vez, como vocês podem ver, a gente conseguiu melhorar bastante o nível de preto da televisão. Ou seja, mais um exemplo que mostra que mexendo nas configurações da Q70A, a gente consegue ali ter um resultado, agora, no caso de nível de preto, bem mais uniforme. No caso dessa última cena, mais uma vez eu meti naquelas duas configurações que eu mostrei anteriormente, só que nessa cena eu também abaixei o brilho para metade, só para vocês terem mais ou menos uma ideia da alteração que a gente fez aqui. Enfim, de forma geral, então, as duas televisões, como eu já falei, têm qualidade de imagens parecidas e, tirando algumas exceções, a gente consegue aproximar elas mexendo nas configurações de imagem. Por conta dessa semelhança na qualidade de imagem, em boa parte dos jogos que a gente testou, talvez seja interessante dar atenção em alguns outros detalhes além da qualidade de imagem. Por exemplo, a Q80A é uma televisão que tem um som consideravelmente melhor. Então, se você for jogar utilizando o som da televisão, a Q80A se torna um pouco mais atrativo por conta disso. Também tem a questão do ângulo de visão, que na Q80A é melhor. Não chega a ser assim consideravelmente melhor, mas sim é melhor. Essa também pode ser uma outra coisa importante para você. Em relação ao input lag, as duas televisões são igualmente igual, né? Lembrando que input lag é aquilo lá, clico no botão, quanto tempo demora para acontecer na tela. As duas televisões aqui são muitíssimo boas, nenhuma crítica nesse sentido. Também tem algumas outras características que eu acho que vale a pena mencionar, são meio óbvias, mas para deixar registrado, vale a pena falar. As duas são 4K de resolução, as duas têm HDR, as duas têm uma porta HDMI 2.1 e as duas televisões também têm uma taxa aí de atualização de 120 Hz. Mas enfim, pessoal, qual é a televisão que eu preferi, qual que eu recomendo, qual que eu estaria comprando para mim, por exemplo? Antes de dar essa informação, lembrando que se você chegou até esse momento e está gostando do vídeo e ainda não deu um gostei, a gente agradeceria muitíssimo o apoio de vocês. E lembrando que assim que essas televisões aparecerem com bons preços, e elas estão aparecendo bastante, a gente vai divulgar lá no nosso grupo do WhatsApp. Telegram é de graça para entrar, o link vai estar aqui embaixo, então esperamos vocês lá. Mas então vamos para o resultado final, pessoal. Qual televisão é a melhor? Pessoalmente, quando eu falo de televisões para jogos de videogame, eu gosto de levar mais em consideração a qualidade de imagem e a questão do input lag, que é extremamente importante. No input lag, as duas televisões são igualmente muito boas. Na qualidade de imagem, se a gente for levar em consideração coisas como brilho, cor, contraste, nenhuma televisão se sobressaiu muito uma em relação à outra. Existem algumas cenas de exceção, só que de forma geral, nessas características, nenhuma se destacou muito uma em relação à outra. Entretanto, sim, tem uma televisão que eu recomendaria, e no caso é a televisão Q80A da Samsung. E tem um motivo bem específico para eu preferir a televisão Q80A, que é o fato dela ter o recurso de escurecimento local. Como a gente mostrou aqui, não é perfeito o recurso de escurecimento local, só que do meu ponto de vista, ele mais ajuda na experiência do que atrapalha, o que é ótimo na minha opinião. Além disso, o fato da televisão Q80A ter o recurso de escurecimento local faz com que você tenha mais segurança de comprar a televisão e ela não tenha vazamento de luz, por exemplo. Então, além de na prática eu achar que funciona mais ter o recurso do que não ter, tu tem essa segurança a mais de pegar uma televisão com menos probabilidade de vir vazamento de luz, por exemplo. Então, especialmente por isso, eu iria na televisão Q80A da Samsung. E além disso, tem outras coisinhas ali que eu mencionei, né? Que ela tem um áudio melhor, o que pode ser relevante para algumas pessoas, e além disso também tem um ângulo de visão um pouquinho melhor. Então, se a diferença de preço for pequena para você entre as duas televisões, eu recomendaria pegar a televisão Q80A da Samsung. Agora, se a diferença de preço entre as duas televisões no momento em que você estiver vendo esse vídeo for muito significativa para você, e especialmente se você for jogar em um ambiente iluminado, eu acredito que a 70A da Samsung deve ser uma opção mais interessante para você. E por que eu falei especialmente num ambiente iluminado? Porque a vantagem da Q80A, pelo menos para mim, é ter o recurso de escurecimento local, mas a gente só consegue, digamos assim, apreciar o funcionamento dele em um ambiente mais escuro. Se tu tá jogando ali com a sua televisão em um ambiente muito iluminado, meio que tanto faz a televisão ter o recurso de escurecimento local. Vai fazer uma diferença, só que vai ser tão sutil que tu não vai perceber. Então, se a televisão, as duas televisões estiverem com preço muito distante, especialmente se tu vai jogar em um ambiente iluminado, a televisão Q70A já deve ser uma opção muitíssimo boa para você, até porque se a gente for levar em consideração só aquelas outras coisas que eu mencionei, cor,
contraste, brilho, as duas televisões são bem parecidas e em algumas situações eu preferia a televisão Q70A aqui atrás. Então, resumindo, é isso. Preço semelhante, eu iria na televisão Q80A da Samsung. O recurso de escurecimento local faz uma diferença e faz uma diferença positivamente, por isso eu iria nela. Além disso, tem áudio melhor e um ângulo de visão um pouco melhor. E se a diferença for muito grande de preço, e especialmente se você for jogar em um ambiente iluminado, eu acredito que a Q70A já deve ser uma excelente opção para você. De forma geral é isso. Se vocês tiverem alguma dessas televisões e quiserem dar a sua experiência, complementar esse vídeo, deixar alguma dúvida, sugestão, crítica, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. De forma geral é isso, contamos com o apoio de vocês, espero vocês também lá no grupo do WhatsApp e do Telegram. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!